De acordo com a 15ª edição da pesquisa TIC Educação, divulgada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade, apenas 32% dos alunos do país receberam orientação sobre como utilizar a inteligência artificial generativa de forma segura e responsável. Entre os estudantes dos ensinos fundamental e médio, 37% afirmam utilizar esse tipo de tecnologia em busca de informações. Para alunos dos anos finais de cada fase, há um aumento significativo: 39% entre os alunos do ensino fundamental e 70% entre os alunos do ensino médio. E para falar com a gente sobre esse tema, recebemos nesta edição do Código Aberto Rafael Irio. Ele é especialista em inteligência artificial aplicada à educação. Rafael, um prazer recebê-lo em nossos estúdios, de maneira virtual. Eu começo perguntando para você o que é inteligência artificial generativa? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando esse assunto tão importante, principalmente os impactos, as oportunidades dos sistemas de inteligência artificial aplicado à educação. E a inteligência artificial generativa, basicamente, são sistemas desenvolvidos que simulam o conhecimento, que simulam o aprendizado, que simulam a criação de conteúdos como se fossem seres humanos. Hoje a gente vê diversos exemplos de ferramentas de inteligência artificial generativa, como, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini. E essas ferramentas são capazes de criarem conteúdos, desde de imagens, de vídeos, de fotos, textos, e realmente simulam a inteligência de um ser humano. Sim. Rafael, essas ferramentas elas estão cada dia mais populares, né? Eu imagino que ainda não exista uma regulamentação sobre o uso da inteligência artificial ainda no nosso país. Sem dúvida, hoje, somente no Brasil, e aí alguns estudos, na verdade, alguns relatórios que foram publicados recentemente, dizem que 91% das pessoas no Brasil já usam algum tipo de ferramenta de sistema de inteligência artificial para diversas atividades, dentro de casa, na escola, no trabalho. Então é um número muito significativo de pessoas, 9 em 10 pessoas já têm algum contato com a inteligência artificial no dia a dia. Então isso quer dizer que realmente os sistemas de inteligência artificial eles já estão presentes dentro das nossas casas, no trabalho, nas instituições de educação, e já está transformando a maneira que nós aprendemos, nos comunicamos, interagimos, trabalhamos. Então, realmente, uma tecnologia que não tem volta, uma tecnologia que já faz parte do nosso cotidiano. E, realmente, existem alguns projetos de lei no Brasil que estão em tramitação, que estão sendo revisados no momento, tanto para o uso geral da inteligência artificial, como também existem alguns projetos que já estão sendo desenvolvidos, discutidos a nível federal, para realmente criar essas políticas, a governança dentro de escolas também. Então, existe já essa discussão, mas ainda não foi implementada, vamos dizer assim, um conjunto de leis para regulamentação. Hoje a gente vê muito cada uma das empresas que desenvolvem esses sistemas de inteligência artificial, tendo ali as suas próprias políticas, as governanças de como os usuários devem interagir com a inteligência artificial, como também como eles usam os dados que são fornecidos ali nos chats. Mas a nível federal, a nível Brasil, ainda esses projetos de lei estão sendo discutidos e ainda não foram implementados como um todo. A gente imagina que
Provavelmente essa implementação de uma regulamentação venha a acontecer em breve, já que, como nós falamos, a popularização deste tipo de tecnologia, ela está presente, né, no dia a dia de todos nós, no trabalho, em casa, nos estudos, como você mesmo falou, né? Agora, na educação, sobre inteligência artificial, nós sempre falamos e sempre há um burburinho sobre substituição de profissões. Na educação também existe essa preocupação? Eu gosto muito de falar na substituição de atividades, de tarefas, muito mais do que a substituição de pessoas. Então, quando você olha a atividade desenvolvida por um professor, por exemplo, existem muitas tarefas que são manuais, que levam tempo, que são bastante processuais. E aqui a gente pode dar diversos exemplos, como, por exemplo, a definição de uma atividade para a sala de aula, a correção de provas, a chamada, desenvolvimento de projetos. Esse tipo de atividade que são atividades que exigem mais tempo, exigem um processo manual, muito processual, são essas as atividades que existem a maior possibilidade de serem substituídas por sistemas de inteligência artificial. E a gente já vê diversos sistemas de inteligência artificial já disponíveis, já dentro das escolas, onde os professores já podem usar ferramentas de chatbot, de criação de imagem, criação de vídeo, correção de prova, ferramentas para desenvolver atividades. Então, esse tipo de atividade, sim, pode ser substituída, pode ser feita por sistemas de inteligência artificial. Agora, o que dificilmente será substituído pela inteligência artificial quando a gente fala principalmente na educação? É o contato humano, são as conexões humanas. A relação que o professor, que o educador constrói com o aluno. Esse tipo de atividade, esse tipo de relacionamento, uma inteligência artificial não consegue replicar. Então, dificilmente a gente vê sistemas de inteligência artificial substituindo a empatia, substituindo as emoções, a inteligência emocional. Então, são essas as atividades que eu acredito que são insubstituíveis pelos sistemas de inteligência artificial e que realmente demonstram o protagonismo do professor, do educador dentro da sala de aula. Então, hoje a gente já vê sistemas de inteligência artificial disponíveis para automatizar diversas tarefas manuais, repetitivas, e essa automação dessas tarefas vão, no final do dia, ajudar o professor, o educador que está ali dentro da sala de aula a dedicar mais tempo com os seus alunos, no suporte comportamental, no suporte emocional, realmente sendo um mentor, sendo um tutor, e não simplesmente ali um transmissor de conhecimento e que perde, querendo ou não, muito tempo revisando tarefas, atividades repetitivas. Então eu vejo que a rápida evolução dos sistemas de inteligência artificial dentro da escola pode trazer muito benefício, muita coisa positiva para o ensino, para o relacionamento do professor com o aluno, principalmente nesse âmbito da empatia, da conexão entre professor e aluno. Sim, então a expectativa, né, Rafael, pelo que você falou, é que de fato ela venha para colaborar, né, e fazer parte e não para substituir. Agora, no começo nós falamos sobre ainda há uma falta de regulamentação neste sentido. Então, eu imagino que também não exista um código de ética. Mas a gente não pode deixar de falar do uso da ética com o uso da inteligência artificial. Existe hoje já algo pairando no ar sobre essa questão? A questão ética é muito importante, né? Então, quando a gente fala de políticas, de governança, é extremamente importante que a gente leve em consideração a ética, o uso responsável da inteligência artificial. E isso precisa estar muito claro, né?
para todo o ecossistema educador. E o que eu quero dizer como ecossistema educador? Desde dos governos, da política pública, como também dentro ali da escola, os diretores da escola, os professores, estendendo até os pais, até dentro de casa. Então é muito importante que quando a gente fala do uso da inteligência artificial para a educação, o uso dos sistemas de inteligência artificial sendo usado aí por crianças e jovens, a ética precisa ser discutida, precisa ser levada em consideração. E principalmente, precisamos deixar muito claro, como pais, como educadores, que os sistemas de inteligência artificial não são pessoas, né? Então, as crianças, os jovens, precisam ter essa consciência, precisam ser educados para para utilizarem esses sistemas de inteligência artificial de uma forma muito consciente, muito ética, entenderem que essas ferramentas são desenvolvidas para replicar a emoção, replicar conhecimentos, replicar o pensamento humano, mas não são humanos. Esses sistemas não conseguem sentir emoções, não conseguem entender exatamente o seu sentimento, o que você está pensando. Então é muito importante a gente trazer a questão ética para a discussão. E aqui eu poderia dar outros exemplos, como também, por exemplo, a privacidade de dados. É muito importante que a gente deixe isso muito claro, tanto dentro da escola como dentro de casa, que os sistemas de inteligência artificial eles são desenvolvidos a partir de dados, a partir de cálculos matemáticos, estatísticos, e muitas empresas que desenvolvem essas ferramentas, essas tecnologias de IA, elas utilizam os dados que são fornecidos ali nos chats para treinar as suas próprias ferramentas. Então, existe sim uma questão de privacidade de dados, privacidade de informações pessoais, que as pessoas precisam levar em consideração, né? E sempre refletir, refletir sobre as informações que eu estou dividindo ali com o chat, se perguntar, simplesmente se perguntar de uma forma muito frequente se a informação que eu estou dividindo com uma inteligência artificial, eu gostaria que outra pessoa visse. Eu dividiria isso com outra pessoa no mundo físico, no mundo real. Então é muito importante as pessoas entenderem essa questão da ética, da privacidade de dados, do uso responsável da inteligência artificial. E um outro exemplo que eu gostaria de dar aqui, principalmente em relação ao uso ético e responsável da inteligência artificial, a maneira que a inteligência artificial está sendo desenvolvida, está sendo adotada pelas pessoas, pela sociedade como um todo, é de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito disruptiva. E hoje a gente já vê muito dos chamados deepfakes. E o que são os deepfakes? Os deepfakes são basicamente vídeos, imagens, fotos que parecem serem reais, mas na verdade são fakes, não são verdadeiras. E quanto mais perfeito esses sistemas de inteligência artificial criam essas imagens, mais difícil das pessoas, principalmente as pessoas que não têm o conhecimento básico sobre a inteligência artificial, de identificarem o que realmente é o certo, o que é realmente o criado pela inteligência artificial. Então, aqui é mais um exemplo da importância da ética, do uso intencional, responsável da inteligência artificial. As pessoas precisam saber o que é criado pela inteligência artificial e o que não é criado pela inteligência artificial. Então, por isso que quando eu falei no começo, toda a regulamentação em volta da inteligência artificial, ela precisa envolver todo um ecossistema que precisa trabalhar de uma forma muito integrada, em conjunto, desde os governos, o setor privado que desenvolve e vende essas tecnologias, as escolas e, muito importante também, os pais. Os pais precisam entender esse rápido avanço da tecnologia, entender os perigos, as oportunidades
da inteligência artificial na vida dos seus filhos e debater, dialogar sobre essas questões éticas, esses riscos que a inteligência artificial também pode trazer. E você citou uma questão muito interessante, né? Que é a criação desses vídeos e imagens que não são reais. Hoje, se não me engano, nas redes sociais já é obrigatório, quando você posta um vídeo editado por inteligência artificial ou uma imagem, que se coloque ali, é editado com o uso de inteligência artificial. Mas a gente também sabe de casos em escolas, principalmente entre adolescentes, de divulgação, por exemplo, de vídeos e imagens íntimas. E aí, com o uso da inteligência artificial, eu imagino que isso tenha uma tendência a piorar caso não haja essa orientação correta e essa supervisão. Aí você citou, né, o caso, a responsabilidade dos pais. Nesse caso, só para a gente reforçar, né, a gente está falando aqui de educação e logo mais nós vamos falar sobre os benefícios, né, da inteligência artificial generativa para estudantes, mas a gente sabe que também há malefícios. Nesses casos, o que pode ser feito? Um dos caminhos é realmente uma regulamentação em conjunto. E número 2, eu acredito muito no letramento em inteligência artificial. E o que é o letramento em inteligência artificial? É um conjunto de habilidades, de competências, de mentalidades que as pessoas precisam desenvolver para usarem a inteligência artificial de uma forma intencional, de uma forma consciente, muito prática. Quando eu falo em letramento em inteligência artificial, vai muito além do uso da inteligência artificial. É muito importante a gente compreender como essas tecnologias são desenvolvidas. O impacto ético, como já falamos, e eu gosto de falar muito em 4 pilares que constroem esse letramento em inteligência artificial. O primeiro deles é toda a questão técnica, o conhecimento técnico da inteligência artificial. E aqui, o que eu falo sobre esse primeiro pilar do conhecimento técnico? Você não precisa ser um especialista, um desenvolvedor da tecnologia, mas seja você um pai, um estudante, um profissional, um professor, um advogado, é importante que você entenda como essas tecnologias são desenvolvidas. Quem está por trás do desenvolvimento dessas tecnologias? Entenda os principais termos, algoritmos, redes neurais, e como esses sistemas criam esses conteúdos, criam as respostas, porque é muito importante a gente entender como essa tecnologia é feita para que a gente saiba usar de uma forma muito responsável. O segundo pilar é muito importante que a gente também compreenda a questão prática da inteligência artificial. Hoje eu já vejo muitas pessoas até mesmo acreditarem que a inteligência artificial soluciona todos os problemas. E não é verdade. É muito importante que as pessoas entendam o porquê. Se questionam por que você vai usar a inteligência artificial. Qual é o seu propósito em usar a inteligência artificial? Qual o problema eu estou tentando resolver com a inteligência artificial, seja em casa, no trabalho, na escola? E entender o que a inteligência artificial o que é possível fazer com ela e o que não é possível. Então, entender a questão prática, como eu posso usar a inteligência artificial para alcançar um objetivo e fazer essa reflexão é muito importante. E o terceiro pilar do letramento em inteligência artificial, eu volto para a questão ética, principalmente quando a gente fala do uso da inteligência artificial dentro da escola, o uso por estudantes, crianças, jovens, a questão ética é fundamental. E quando eu falo da questão ética, ela vai muito além da discussão dos usos devidos e indevidos da inteligência artificial dentro da escola. Porque hoje existe muito esse debate se os alunos, no caso, podem usar a inteligência artificial dentro da escola ou não. Mas essa conversa precisa ir muito além, precisa transcender ali o ambiente escolar. A gente já falou aqui alguns exemplos de como a inteligência artificial pode impactar a vida
das pessoas, de uma criança, de um jovem, através de fakes, através do poder de influência dos sistemas de inteligência artificial, a questão da privacidade de dados. Então é muito importante que as pessoas, através do letramento em inteligência artificial, entendam toda a questão ética em volta da inteligência artificial. E o quarto pilar é o que eu chamo da habilidade do século XXI, que é o pensamento crítico. Então, qualquer pessoa que interage, se comunica, trabalha, aprende com um sistema de inteligência artificial, é muito importante ter o pensamento crítico. É muito fácil a gente receber as respostas prontas, as respostas rápidas do sistema de qualquer ferramenta de inteligência artificial, e tomar aquela resposta, né, e aceitar aquele conteúdo como a verdade absoluta, como a resposta única. Mas é muito importante que a gente desenvolva o pensamento crítico para poder questionar aquele resultado da inteligência artificial, comparar com outras fontes, com outros conhecimentos. Então é muito importante ter o pensamento crítico, o raciocínio lógico, muito presente quando estamos interagindo com os sistemas de inteligência artificial. Então, para que as pessoas realmente usem os sistemas, os sistemas, as ferramentas de IA de uma forma muito responsável, de uma forma muito ética, de uma forma muito prática, é fundamental a implementação, né, de políticas de governança a nível federal, a nível de governos, a nível de escola, de empresas, mas também a nível do indivíduo. É importante que as pessoas desenvolvam o letramento em inteligência artificial e busquem o conhecimento, tanto técnico como prático, dessas ferramentas de IA. Muito bem. Para você que está chegando agora, hoje o Código Aberto está conversando com Rafael Irio. Ele é especialista em inteligência artificial aplicada à educação. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Olá, voltamos para mais um bloco do Código Aberto e hoje a gente está conversando com Rafael Irio, que é especialista em inteligência artificial aplicada à educação. Rafael, no último bloco a gente estava conversando, né, então, sobre as responsabilidades que precisam existir com o uso da inteligência artificial. E aí você citou, por exemplo, o conhecimento e o letramento de códigos e de termos utilizados na inteligência artificial. Mas a gente começou aqui o programa falando que apenas 32% das crianças e adolescentes abordados nessa pesquisa, né, avisaram, informaram que tiveram alguma orientação nas escolas, nas instituições de ensino sobre o uso da inteligência artificial. Você acredita que as escolas e principalmente a população, os pais e os responsáveis, estejam preparados para orientar essas crianças e adolescentes? Eu acredito que ainda existe muito trabalho a ser feito, tanto dentro da escola como em casa, em relação ao letramento e inteligência artificial, como a gente já discutiu. E o porquê que eu falo que existe muito trabalho? Hoje eu vejo muito a discussão, é, tanto dentro da escola como em casa, na mídia, é muita discussão em volta das ferramentas, né, de como um professor, como um aluno deve usar as diferentes ferramentas de inteligência artificial, como a pessoa deve usar o ChatGPT, o Gemini, quais as atividades um determinado aluno pode usar a inteligência artificial ou não. Então, muita da discussão do foco está na ferramenta. E por ser uma ferramenta muito poderosa, que realmente tem o poder de disrupção, de transformação dos trabalhos, da sociedade, da maneira que nos relacionamos como pessoas, a gente precisa ir muito além da discussão do ensino da ferramenta. Quando eu falei sobre o letramento e inteligência artificial, o letramento vai muito além de ensinar uma pessoa a usar a ferramenta. É fundamental
que as pessoas entendam todo o conjunto, como eu falei, como a ferramenta é desenvolvida, quais as questões éticas envolvidas em relação à inteligência artificial, como as pessoas devem usar a inteligência artificial de uma forma bastante crítica, bastante intencional, porque a minha grande preocupação, principalmente quando a gente fala do uso da inteligência artificial na educação, além de alguns dos riscos que a gente já falou anteriormente, uma outra preocupação é a dependência, que dependência cognitiva que a inteligência artificial pode gerar. Então, se a gente tem um determinado aluno que simplesmente usa a inteligência artificial para buscar um atalho, uma resposta rápida, uma resposta pronta, sem questionar o que está recebendo, sem avaliar aquela informação, sem interpretar aquela informação, a gente corre o risco daquela pessoa realmente criar uma certa dependência dos sistemas de inteligência artificial. Porque, querendo ou não, é muito mais fácil, é muito mais rápido você usar sistemas de inteligência artificial para buscar esse tipo de informação. Então, a gente precisa focar no desenvolvimento, na conscientização, no treinamento, tanto dos jovens como dos pais, dos educadores, não apenas no uso das diferentes ferramentas, mas sim no uso responsável, no uso ético, no pensamento crítico, que na verdade é um passo além, ou na verdade é um passo antes do uso da ferramenta. Eu gosto muito de falar que hoje a gente já vê crianças, jovens usando inteligência artificial sem essa educação, né? Então, qual é a preocupação? É a mesma coisa que a gente dá um carro super poderoso para uma criança, para um jovem, sem a gente, sem essas pessoas passarem pelo cursinho, tirarem ali a carteira de motorista. Então, o letramento em inteligência artificial é a carteira de motorista, né? É a habilitação, a preparação para as crianças, para os jovens utilizarem as ferramentas de inteligência artificial com segurança, com confiança e principalmente com o pensamento crítico. Agora, Rafael, a gente começou, né, o programa falando sobre os benefícios para professores, falamos sobre a ética, né, e sobre regulamentação, e agora vamos falar sobre, então, benefícios para os alunos, né? O que a inteligência artificial pode fazer em favor de alunos do ensino fundamental, médio, técnico superior? São diversos benefícios, e um deles é principalmente a personalização do ensino. Então, essas ferramentas de inteligência artificial, elas já estão democratizando o que eu chamo, né, do tutor online, que é basicamente você ter acesso 24 horas, 7 dias por semana, um tutor ali disponível para revisar as suas atividades, para ajudar com o brainstorm de uma ideia, editar um texto, fornecer informações para você criar uma redação. Então, a questão da personalização, da customização e da disponibilidade de um tutor virtual, eu acredito que é um benefício muito grande para os estudantes. Principalmente para os estudantes que estão se preparando para exames, provas de vestibular, concursos públicos. A gente está chegando aqui a poucos meses do Enem, e está batendo o recorde de inscrições, quase 5 milhões de inscritos para a edição desse ano do Enem. Então é muito importante que o estudante olhe para a inteligência artificial como uma aliada nesse estudo, como um tutor disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, ali pronto para tirar dúvidas, ajudar com o brainstorm, com as atividades. Então, a mensagem que eu quero dizer aqui, principalmente nesse cenário de alta concorrência, quando a gente fala de concursos públicos, de provas, de vestibulares, a questão é não apenas estudar muito, né, muitas horas de estudo, mas hoje o estudante que vai sair na frente, que vai ganhar essa competitividade, é o estudante que estuda melhor
de uma forma mais inteligente, de uma forma mais eficiente. E nesse caso, é aqui que entra a inteligência artificial, porque hoje existem diversos sistemas, ferramentas, plataformas de inteligência artificial que podem contribuir e muito no processo de aprendizado. Desde ferramentas que ajudam a revisar textos, editar textos, criar imagens, ferramentas de gamificação para criar quizzes, criar perguntas que ajudam a aumentar o engajamento, a retenção ali do conhecimento. Então é muito importante, e até mesmo a produtividade. Né? Diversas ferramentas, agentes de inteligência artificial já disponíveis que podem ajudar com a produtividade, desde anotações, respostas de e-mails, agendamento de reuniões, de horários de estudo. Então, hoje a inteligência artificial ela realmente é uma grande aliada no processo de aprendizado. Desde a questão do brainstorm, do aumento da criatividade, da revisão, edição de textos, até a produtividade. Então, eu acredito que, como eu falei, não é uma questão de simplesmente estudar muito. Obviamente, é importante os alunos se dedicarem, manterem o foco, mas hoje quem vai ganhar essa corrida pelas vagas é quem estuda de forma mais efetiva, de forma mais inteligente e prática. E aqui, realmente, a inteligência artificial é uma grande aliada para o processo de estudo e de aprendizado. Sim. Agora, Rafael, se não me engano, no último censo, né, divulgado pelo IBGE, com dados de 2022, no país existem pelo menos 14 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Pensando nisso, né, envolvendo ali o uso da inteligência artificial na educação, porque a gente sabe que grande parte dessas pessoas, sejam crianças, adolescentes, adultos, elas são estudantes também. Há uma maneira do uso da inteligência artificial melhorar a acessibilidade dessas pessoas em diversos sentidos? Eu volto para o ponto da personalização. Então, um professor, vamos dizer assim, que tem o conhecimento não só ali da sua matéria, que ela está ali lecionando, mas que também tem o conhecimento das diferentes plataformas de inteligência artificial, esse professor pode sim usar a inteligência artificial para personalizar, para customizar atividades, trabalhos, projetos para diferentes necessidades. Então eu vejo as ferramentas de inteligência artificial aqui também sendo grandes ferramentas aliadas no processo de inclusão, principalmente pela questão do poder de personalização, do poder de customização do trabalho dentro da escola. Então, é muito importante que os professores entendam como usar as ferramentas de inteligência artificial também para o lado da inclusão, da diversidade, da personalização, para atender às diferentes necessidades dentro da sala de aula. Sim. Agora, Rafael, para saber utilizar essas ferramentas da melhor maneira possível, é necessária uma formação. E aí eu te pergunto, já existem cursos e formações tanto para crianças e adultos sobre o uso da inteligência artificial voltada à educação e até outros temas? Existem diversos cursos, inclusive através eu tenho um projeto, inclusive através da Classe A, que é uma plataforma voltada ao letramento em inteligência artificial, focada no desenvolvimento de professores, de educadores e de pais. Então já existem diversos programas, imersões, mentorias, focada nesse ecossistema eh, educacional, mas é muito importante que, até mesmo antes do treinamento, de um programa, de uma formação, é muito importante que as pessoas não tenham medo, não tenham receio de interagir, de se comunicar, de aprender com os sistemas de inteligência artificial. Então, um grande trabalho, um grande foco, inclusive um foco que eu tenho, é desmistificar a inteligência artificial, principalmente dentro da escola,
dentro de casa, e realmente trazer essa consciência, educar pais, professores em relação à inteligência artificial, principalmente dizendo que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que ela pode tanto amplificar o pensamento crítico, o conhecimento, a criatividade, mas se for usada de uma forma negativa, ela pode se tornar uma ferramenta que cria dependência, essa dependência cognitiva, pela facilidade em ter respostas, em obter conteúdos prontos e rápidos. Então é muito importante, né, as pessoas entenderem, terem a conscientização, buscarem a informação, buscarem o conhecimento, e não terem medo de interagirem, de usarem de uma forma muito prática, dentro de casa também com seus filhos. Aqui eu falo principalmente com pais e mães. Não tenham medo de usar a inteligência artificial junto com seus filhos. É, pergunte para eles, inicie o diálogo, como eles estão usando a inteligência artificial, entenda como seus filhos estão usando a inteligência artificial, quais ferramentas eles estão é, usando de uma forma mais contínua. Inicie essa conversa, porque é muito importante também que os pais mantenham essa conversa, esse nível de abertura com os filhos, para que eles realmente usem a inteligência artificial de uma forma muito responsável. E para que o tema não vire mais um tabu, né? Agora, Rafael, como a inteligência artificial tem transformado já o mercado de trabalho, você acredita que ela tem essa tendência a transformar, por exemplo, daqui a 10, 20 anos, os currículos escolares e também o ambiente escolar? Ela já está transformando, né? Então, eu não acredito que seja uma tecnologia do futuro de 5, 10 anos. Ela já está transformando o mercado de trabalho, né? Então, se a gente olha o que está acontecendo dentro das empresas, não é uma questão já de vai acontecer e quando vai acontecer. E sim, os profissionais já precisam se adaptar a esse novo cenário. Se questionarem, né? Eu estou desenvolvendo as habilidades certas, as mentalidades certas, o conhecimento certo, já estou usando as ferramentas certas para melhorar os meus resultados. Então, essa transformação, ela já está acontecendo. Em relação ao futuro da educação, ao futuro do trabalho, inclusive um relatório publicado pelo LinkedIn no começo desse ano, um dos dados muito relevantes que eles publicaram é que até 70% das habilidades que são necessárias para os profissionais desenvolverem os seus trabalhos hoje devem ser completamente transformadas até o ano de 2030. Então a gente está falando aqui em menos de 5 anos. As habilidades que a gente, 70% das habilidades que a gente tem hoje para desenvolver o nosso trabalho vão ser transformadas. Então isso quer dizer que as pessoas precisam, né? Primeiro, como eu falei, não ter medo de usarem a inteligência artificial, não ter medo e o receio da substituição da inteligência artificial no trabalho. E comecem a usar, comecem a desenvolver as habilidades necessárias para se manterem relevantes nos próximos anos. Em relação à educação dentro da escola, é, eu acredito que ainda estamos caminhando de uma forma devagar. Se a gente olha outros países, principalmente os países aí das maiores economias do mundo, como os Estados Unidos, a China, alguns países dos Emirados Árabes Unidos, já anunciaram, e alguns deles já estão até mesmo implementando o letramento em inteligência artificial dentro da escola. Então a gente já vê crianças, jovens, já aprendendo sobre a inteligência artificial, sobre algoritmos, sobre robótica, como parte do currículo escolar. Então já está essa transformação e disrupção da educação já está acontecendo. No Brasil, acredito que ainda estamos caminhando um pouco mais devagar,
como eu falei anteriormente, já existe sim essa discussão, esse mapeamento de uma política, de uma governança mais a nível federal, mas ainda o foco ainda é muito grande no uso da ferramenta, o que é muito importante, mas precisamos ir além. Precisamos formar cidadãos que saibam utilizar aquelas ferramentas de inteligência artificial para solucionar problemas da sociedade. E esse é o grande ponto. Precisamos trazer essa discussão para dentro das escolas também. Eu acho que é isso, né, Rafael? Eu acho que a mensagem que fica é a importância, então, de se aplicar no uso, não ter medo de testar o uso da inteligência artificial. E, pelo que você me falou, parece que ela traz mais autonomia não só para quem está no mercado de trabalho, mas também para estudantes, professores e todo mundo que faz parte ali do ambiente escolar, é isso? Com certeza, com certeza. Eu acredito que é uma ferramenta que, quando usada com intenção, com responsabilidade, com ética, ela pode trazer muitos benefícios, muitas oportunidades, tanto para uma criança, para um jovem que está se preparando para o mercado de trabalho, para um profissional que já está no mercado de trabalho, pelo seu poder realmente de transformar a maneira que consumimos conteúdo na internet, a maneira que aprendemos, que nos relacionamos com a internet. Mas é muito importante que a gente nunca perca de vista que a inteligência artificial ela não substitui os relacionamentos humanos. Então, ela não pode impactar essa conexão que nós temos um com o outro. Ela é uma ferramenta que, sim, pode nos ajudar e muito na nossa produtividade, no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento profissional, mas não podemos diminuir os nossos relacionamentos pessoais, profissionais com outras pessoas e favorecer o uso, né, o relacionamento com os sistemas de inteligência artificial. Principalmente não entrar nesse ciclo vicioso, né, que você citou algumas vezes, né, e acabar substituindo a leitura de um livro, talvez, outros métodos de pesquisa apenas pelo uso da inteligência artificial. Com certeza. Como sempre, como novas tecnologias sempre trouxeram seus benefícios, e a gente pode ir desde a calculadora, do computador pessoal, né, dos laptops, da própria internet, do Google, do celular. Então, cada tecnologia traz os seus benefícios e os seus riscos, e não é diferente com a inteligência artificial também. Ela também traz muitos benefícios, muitas oportunidades para amplificar, multiplicar o nosso conhecimento, o nosso pensamento crítico, a nossa criatividade. Mas se usarmos a IA de uma forma passiva, aí sim realmente pode ser um problema, até mesmo de perdermos ali a nossa autonomia, o nosso senso crítico. Então é muito importante que a gente use de uma forma ativa e não passiva. É isso. Rafael, agradeço a sua participação. Deixo aqui as portas dos estúdios da Rede Alesp abertos para você para falar sobre esse ou outros temas. Muito obrigada. Foi um prazer ter a oportunidade aqui de conversar com vocês sobre esse assunto tão importante, tão relevante, e, de novo, já está transformando a educação, já está transformando o mercado de trabalho e a maneira que interagimos uns com os outros. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer dividir um pouco aqui o meu conhecimento com vocês. É isso. Hoje, no Código Aberto, nós falamos sobre o uso da inteligência artificial generativa na educação. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhá-lo completo no nosso canal do YouTube, Rede Alesp. A gente se encontra em breve na programação. Até mais.